O que leva um executivo bem-sucedido a se sentir com a carreira estagnada, mesmo quando a empresa vai bem? Às vezes não é falta de resultado, né? Eu acho que é uma coisa parecida com o excesso de expectativa. O problema não está fora, está dentro, está nessa pessoa. Precisa o tempo todo ser desafiado, ter um plano de carreira e tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu acho que isso é o grande problema, sabe? Mas essa vontade de crescer não é uma coisa boa? Eu acho que é, mas tudo depende do contexto. Então, se você estiver falando de uma empresa grande, multinacional, um capital aberto, tudo gira em torno desse plano de carreira, desse plano de desenvolvimento, mas a maioria das pessoas nem conhece o dono. Numa empresa de dono onde ele está presente, é um cenário completamente distinto. Então, quem sai de uma grande empresa, uma multinacional, ela precisa virar a chave. Precisa. Eu acho que uma das grandes coisas é você olhar um pouco mais para o dono do que propriamente para aquilo que você deseja para você. É como se você pudesse assim, quase que estipular que a prioridade é mais o dono e o resultado para essa empresa do que propriamente pensar no seu desenvolvimento. Como é que o dono vê quando tem esse pedido, mesmo que silencioso, por mais desafio? Às vezes eu acho que ele não entende. Às vezes eu acho que ele entende como uma coisa exagerada de um interesse muito particular do executivo do que propriamente um interesse voltado para o negócio. E tem saída para esse descompasso de expectativas? Eu acho que tem. A saída passa por aí. Ou seja, é preciso, se você tem um interesse grande em fazer parte de uma empresa onde existe o dono também na operação, essa chavinha tem que ser trocada, né? Ou seja, o grau de maturidade de um executivo tem que tirar um pouco da energia da própria ambição para colocar energia no negócio do dono. Estamos começando mais um Tem Saída e hoje para falar de um tema que parece simples, mas que exige uma mudança profunda de atitude, de maneira de pensar. E é a dos executivos que vêm de grandes empresas multinacionais, de capital aberto e passam a trabalhar em empresas familiares. Enquanto na multinacional o plano de carreira dele era o grande foco, né? Na empresa familiar, esse plano pode nem existir. E lá, o executivo precisa prestar atenção numa coisa. O foco tem que estar no dono, no negócio, e menos sobre ele mesmo. Oi, Cris. Oi, Vanusa. É isso mesmo? Eu acho que é por aí. Eu acho que é mais ou menos por aí, sim. Não é que ele não precisa prestar atenção nele, mas dá até para dizer isso que você disse, no sentido de leve em consideração o projeto de quem é o dono dessa operação. Vamos dizer assim, não quer pensar só em você. Em paralelo, talvez, ou um pouquinho, se coloque um pouco atrás em termos de colocar energia para os seus próprios desafios e mais energia naquilo que é desafio do dono no seu negócio. Outro dia eu vi um vídeo bem interessante que talvez tenha alguma coisa a ver. Era uma menininha que ganhava um campeonato eu acho que era judô, alguma coisa assim, e as duas outras menininhas, cada uma no segundo e no terceiro lugar, né? No pódio. E aí o que ela faz? Ela puxa as duas para subir no primeiro lugar com ela. Só. Então, quer dizer, ela não deixou de comemorar que ela estava no pódio, mas ela também deu visibilidade para as outras. Uhum. Mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Você sabe que eu tive mais ou menos por aí. Você sabe que eu tive uma oportunidade recente eu sempre fiz muita entrevista, sempre entrevistei pessoas, né? Seja na fase lá de recrutador, de seleção, e ainda até hoje, porque nas empresas, colocando governança, a gente sempre passa por uma hora de contratar pessoas, seja para o conselho ou seja para a execução, então eu estou sempre envolvido com entrevista. Não é mais aquela quantidade frenética que eu fazia lá atrás, mas estou sempre envolvido, né? E dias desses, eu te contar uma coisa que
que eu lembrei aqui agora. Dia desse eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo com um executivo e, e me lembrou muitas das entrevistas que eu fazia lá atrás. Me lembrou até a própria origem da minha empresa voltada para a governança. O quanto o que eu escutava dos executivos até me fez caminhar para poder prestar uma assistência para essa empresa familiar, com a presença de dono e etc. E foi mais ou menos assim o que aconteceu. É uma pessoa de uma multinacional, ocupava uma posição forte de liderança, e essa pessoa chegou para falar comigo por uma indicação. Tem o Cris, eu acho que você está pensando em algumas coisas aí, eu acho que vale a pena você conversar com o Cris. O Cris é alguém que navegou forte pela multinacional. Hoje ele tem uma experiência bastante voltada para empresas de sócios, com a presença de sócios na gestão. E se você também quer um próximo passo na sua carreira, quer contemplar esse tipo de universo, conversa lá com o Cris, que o Cris vai te ajudar. Então ela chegou para mim até assim chegou para mim dessa forma, né? E aí eu comecei a conversar com essa pessoa, e aí nessas horas eu tenho uma experiência o velho cacuete de fazer entrevista. Tem aquela meia dúzia de perguntas que eu aprendi a fazer que fazem com que eu possa ter uma noção de quem é essa pessoa e o que ela quer. E quando foi lá no meio do caminho, eu percebi o mesmo padrão que eu escutava lá atrás se repetindo agora, se atualizando. O tempo passa e algumas coisas não mudam. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Isso às vezes isso até dá um alento, assim, acalma a gente. Puxa vida, tem coisas que a gente vai conseguir sempre poder observar ou dar opinião, porque elas não mudam tanto, né? Não sei se é bom ou se é ruim isso, mas você está certa. E aí lá pelas tantas, nessa entrevista, o que eu percebi que é esse padrão, né? Na fala dessa pessoa, estava contida uma coisa que se repetia o tempo todo. Poxa, eu estou na posição faz um tempo, eu não estou enxergando mais desafios para mim. Para eu me movimentar, outras pessoas têm que se movimentar, senão eu não consigo sair desse xadrez. Estou me sentindo estagnado. Tô bem, estou entregando, o resultado está acontecendo, mas a minha motivação está caindo. Estou fazendo mais do mesmo. E acho que está na hora de eu pensar num próximo passo. Se eu ficar aqui, periga eu ficar mais um ano. Nossa, como eu escutei isso. Vou deixar passar mais um ano, passa mais 2 anos, eu vou perder a chance de fazer uma transição, vou perder o momento. E então estou aqui conversando contigo para você poder me contar como é que é essa história de empresa familiar, que cenário é esse? Eu queria ver se eu posso contemplar também isso daí. E na hora que eu estava escutando isso, Vanusa, veio assim todas as coleções e coleções de entrevista que eu fazia, que era sempre a mesma coisa. As pessoas me procuravam para dizer que elas estavam estagnadas, ou estavam querendo desafio. Eu quero mais, eu quero desafio, eu quero me sentir vivo, estou numa água morna, a temperatura está média, não tem espaço para mim. Tá legal, eu estou bem, mas eu gosto de viver mais fortemente as minhas coisas. Eu preciso ter um propósito, aqui eu não tenho mais propósito, aqui acabou meu objetivo. Era uma repetição que acontecia assim com muita frequência, né? E eu estava escutando essa pessoa, como ela também estava interessada nesse ambiente de empresa familiar, eu escutei atentamente tudo que ela me disse, aí preparei um rol de devolutiva e disse assim para ela: eu te entendo bem, eu não tenho condição de estar na tua cadeira e fazer uma análise das oportunidades, se elas estão escassas ou não onde você tem, mas entendi super o que você falou. Agora, se você me permite, eu queria te dar um depoimento, um alerta de quem já também transita lá com aquela empresa familiar, né? E aí me chamou muito a atenção essa forma como essa pessoa colocou, e eu joguei isso para ela assim: escuta, nós estamos conversando aqui nesse bate-papo, e o que fica para mim é uma vontade que você tem de se preocupar com o seu próximo passo. Então, de tudo que você está falando, você não me trouxe assim nenhum ponto que seja algum ponto negativo aonde você está, a empresa, a instituição que você está.
tudo que você falou até agora está relacionado com alguma coisa, alguma barreira que você percebe que existe na sua progressão e que você não tem chance de crescer. Então, a forma como eu te escuto é: eu não tenho, eu não vou ter, eu não visualizo, eu não consigo enxergar, e eu preciso ter, eu preciso enxergar, eu preciso. Tudo voltado Eu pra enxergo si, o né? eu quero, eu preciso, cadê, onde é que está? E eu falei: olha, se você for com essa forma, que eu entendo que é natural, dentro de uma instituição como a tua, onde você convive com funcionários, com colaboradores, e aí um parênteses, sim, as pessoas que estão numa multinacional, 95% nem sabe quem é o dono ou quem são os donos e nunca viram, né? Algumas você até enxerga, mas na maioria delas, numa empresa grande, estruturada, imagina uma empresa de capital aberto, né? Como é que você não sabe quem é o dono, você não tem essa convivência. Então, mesmo que mesmo que você começou uma carreira lá no início nessa empresa, você está muitos anos na empresa, então você foi subindo aquela escadinha, né? Analista, supervisor, coordenador, gerente, diretor. Mesmo em qualquer nível, você só conversou com um funcionário. O cara que é o CEO, ele é um funcionário. Às vezes o próprio CEO não tem contato com o dono, é raro. Às vezes as pessoas veem o dono numa festa de final de ano, num vídeo gravado, quando é um dono que representa todos os outros donos, todos os outros cotistas e acionistas. Então são pessoas que foram criadas num ambiente sem dono. Em última linha, ou em última instância, toda empresa tem dono, né? Mas nesse universo, as pessoas não sabem quem é o dono, elas são muito cruas em como é que eu faço para poder me relacionar com o dono. E uma das coisas que o dono não consegue entender quando ele vai contratar alguém para ele, é contratar alguém que esteja com um apetite muito grande na projeção dos seus próprios interesses para a sua carreira. Eu percebi que se você me perguntasse assim, qual é o grande descompasso, Cris? Qual é o maior descompasso que você já visualizou nesses dois mundos? A grande empresa, seja ela capital aberto ou não, e a empresa de dono. Esse é o descompasso. Como os funcionários e colaboradores pensam de maneira exacerbada na sua própria carreira, na sua própria trilha, no seu próprio desenvolvimento, no seu próprio desafio. Isso virou uma verdade. Isso virou um grande objetivo nas multinacionais. Então, qual que é o alerta que eu traço disso, né? Se você pretende olhar para a empresa de dono, cuidado com esse apetite para olhar para o próprio umbigo. Muitas das vezes, isso pode ser um fator excludente ali, ou de exclusão, na hora de você poder selar um contrato. Mas essa busca por desafios que são profissionais, mas voltados para si, né? Não pode ser também voltado para o negócio, por exemplo? Não, o meu desafio é fazer essa empresa entrar num outro patamar. Se ela entrar em outro patamar, dependendo do que ele negociou, ele também vai estar num outro patamar, inclusive financeiro. Eu acho que deveria ser. Em última instância, dá para dizer que não é? Não sei. Acho que até arriscaria dizer que talvez não seja. Mas numa conversa de uma hora, não é o que aparece. Bom, se você tem que tomar uma decisão porque você conheceu aquela pessoa em uma hora a gente tem a consciência de que você não sabe da totalidade. Mas você vende aquilo que você quer vender naquela hora. Pronto, simples assim. É o tempo que você tem para você se apresentar. E eu percebi que isso é uma... Nossa, como eu me deparei com situações como essa, mas muitas, durante muitos anos, muitas, infindáveis, né? E eu percebi que esse discurso, ele é um discurso que não cola muito bem quando você tem acesso ao sócio, que também é gestor, que também está ali, né? É como se você dissesse assim, e aí, Vanusa, o que você tem para mim? Né? Eu venho para cá e aí você vai me dar o quê? Tipo a geração mais nova, né? Tem muita gente que entrevista, eu não faço mais essas entrevistas com o pessoal que está entrando na empresa, mas eu estou em contato. Pô, Cris, é uma maluquice, o pessoal vem pra cá, quer saber qual é o plano de carreira, quanto tempo vira gerente, de quanto em quantos meses ela tem aumento de salário. Férias. Isso, né? Como é que é isso? É uma espécie... O que é isso? É uma exigência? O que é isso? É uma condição? Vem com tanta espontaneidade da geração, ou isso é típico do momento atual para essa geração mais nova, mas quando não é a geração mais nova, como eu escutei isso lá atrás, eu acho, no fundo, acho que é uma falta de consciência.
Tem coisas que vêm da tua quilometragem, né? Como você nem sabe quem é o dono numa grande empresa, então você não pensa em trabalhar para o dono. Sabe aquela coisa assim que você senta, quando a pessoa senta, está lá na cadeira, na mesa e coloca lá o crachá, né? Eu sou do marketing, eu sou do RH, a pessoa até se acha dono do marketing, se acha dono do financeiro, né? Diretor de uma grande empresa, porque eu sou o responsável pela área financeira. E é natural, isso é incorporado no dia a dia, você acha que aquele pedaço é seu, mas no fundo, nada daquele é seu. Numa empresa onde tem presença de sócio, fica muito mais nítido que aquilo não é seu, porque o dono está ali, está presente, lado. Fica palpável. Então eu acho que é uma falta de consciência, é um despreparo, e eu resolvi trazer um alerta assim, puxa, se você tem interesse em fazer essa migração para um ambiente diferente com a presença de dono, cuidado com esse exagero que você traça para a sua própria ambição, desenvolvimento, porque eu não sei se é isso que o dono quer ouvir na primeira hora, a hora que ele vai te conhecer e a hora que ele vai te contratar. Né? Qual seria, na tua opinião, uma boa postura numa entrevista dessa? Vamos assim, quase criar um ambiente de entrevista ou uma conversa com o dono, né? O que eu deveria dizer para esse dono para impressionar? Eu tenho um exemplo fresquinho para te dar sobre isso aí, que eu vivi assim, há uns 10 dias, 15 dias atrás. Tem um projeto que eu estou tocando numa empresa, colocando lá conselho, estruturando lá algumas peças lá que a gente chama dentro do guarda-chuva da governança e tal. E uma das coisas que a gente decidiu, eu até coloquei, olha, para a gente dar esse passo, a gente vai ter que contratar um executivo, um CEO, o diretor executivo. O pessoal topou, a gente startou o processo, pegamos uma empresa para fazer um apoio, para selecionar, e a gente está na fase final agora. Eu diria que a gente acabou de escolher o candidato finalista. E a escolha veio, a gente não fechou, não concluiu ainda, mas está numa fase de proposta, está muito bem avançado, ambas as partes estão super afim, tomara que tudo dê certo, e acho que vai dar certo. Mas qual foi um dos critérios importantes para a definição, né? Competência, ABCD, isso tem que ter vencido essas etapas. Esse candidato falou o seguinte, olha, ele vinha de empresa estruturada, tinha uma leve passagem por empresa de dono, acho que tinha uma certa convivência ali, era um curto período, mas ele aprendeu essa lição que eu estou colocando para você. E aí ele chegou e falou assim, adorei, me deu um feedback assim, Cris, adorei nessa empresa, puxa, me veio sentar nessa cadeira, tem a competência, aqui acho que você é um pouquinho fraco, mas eu vou suprir, contato uma pessoa, já visualizou. Que legal essa sinceridade, né? Falou um monte de coisa lá e falou assim, sabe, queria te pedir uma gentileza, dá pra gente, eu ter acesso aos números dessa empresa? E por quê? Eu faço NDA, faço o que vocês quiserem, então qual que é o meu objetivo? Eu queria ser bastante austero nesse momento, porque vai chegar uma hora que essa empresa vai ter que me fazer uma proposta. Eu venho de uma trajetória onde tem uma linguagem já no mercado de que um executivo com a minha competência ganha X, ganha Y. A gente já tem isso meio estabelecido como aquele conhecimento de mercado. Mas para um lugar como esse, eu gostaria de entrar para essa instituição sem fazer uma condição onde eu possa criar uma barreira ou criar um impeditivo, forçar muito a barra lá na despesa com pessoas. Então, se eu estiver olhando e conseguir dar uma análise do resultado, eu vou conseguir propor algo que seja adequado para aquilo ali, né? E ele entrou com essa fala assim, de maneira muito sincera. Assim, eu não queria ser um peso. Será que essa empresa consegue garantir ou está próximo ao que eu tinha lá atrás? Eu queria tomar um cuidado. E se não for, não tem problema. Eu tento me adequar àquilo que é possível, né? E a gente vê se a gente consegue fazer uma composição. Isso pegou muito bem. Quando os sócios ouviram isso, qual foi a mensagem? Pô, esse cara não está preocupado só com ele, não está preocupado só se ele vai ter isso, vai ter aquilo, se ele vai se desenvolver, se é oportunidade. Ele está tomando uma cautela para ver, deixa eu ver se eu não vou ser um rombo aí na tua despesa, da tua folha, vou tentar me adequar e deixa, que daí depois se eu vou trazer resultado e ali na frente a gente vê e você não vai nem sentir isso. Pegou super bem. Isso foi um critério. Tinham 2 ou 3 ali que tinham condição,
para poder ser o grande finalista. Esse foi o critério de seleção final. Puxa, eu queria alguém com esse espírito Foi o aqui. desempate. Né? Então, assim, o que as pessoas podem ter? Né? Nesse exemplo, fica claro, mas é colocar um pouco de lado os seus próprios desejos e entender que o desejo do dono ali tem uma importância relevante. Mas isso não depende muito do momento da carreira? Por exemplo, um executivo desse, ele já está assim, com a vida ganha, já está ali bem estruturado financeiramente, aí ele pode se dar ao luxo, digamos, de querer crescer junto com o negócio do outro. Não pode ser isso também? Depende muito do momento. Ele vai, como é que é? Ele se dá ao luxo de crescer junto com o negócio do outro, que é a empresa familiar. Crescer mais, né? Digamos, ganhar mais, crescer mais. E ganhar até uma experiência num ramo novo, talvez. Você fala assim, como o momento de vida dele mesmo. Isso, quando você vai contratar um executivo, um executivo, você imagina que ele já tem uma história, né? Mas hoje nós temos executivos muito jovens também, né? E aí isso, às vezes ele ainda, além da ambição... Será que é o que eu chamo de aquela geração de mini CEOs? Será que é isso que você está falando? Tá, para a geração de mini CEOs é diferente, né? É uma briga para você ser o C-level, né? Tem uma empresa, dois meninos brigando, tivemos que criar COO e COO 2. Nossa. Porque os dois queriam ser CEO, COO, seja lá o que for. Então, é uma geração de jovens que eu digo de experiência, né? Não de idade, mas de experiência, querendo poder... ter um título pois é. E um poder, né? Para isso é diferente, né? Isso talvez é um cenário diferente. É um cenário diferente. Mas ali no caso, era um profissional que todos os candidatos tinham que ter uma quilometragem, tinha que ter um pouco já de história para poder contar. A seleção foi muito feita nisso, né? Me fala o que você fez, o que você não fez, me prova, me mostra, que a gente vai ver se funciona para resolver os nossos problemas aqui, né? Então tem o que você fala, mas aí é nesse contexto. Sim. Ali, eu acho que não cabe. Assim como é o alerta que eu falei para aquela pessoa e que me fez lembrar de tantas outras histórias parecidas enquanto eu entrevistava, que é isso. Tem que tomar uma consciência se você quiser fazer essa migração e pensar que, puxa vida, as minhas prioridades não podem nunca ultrapassar as prioridades do dono. Vanusa, se for discutir isso, a pessoa vai falar, não, eu sei, todo mundo fala, é aquela velha discussão que a gente fala que na governança, para essa empresa familiar tem que customizar. Na teoria todo mundo fala a mesma coisa, mas na prática não é isso. Na prática o que você vê é a repetição de anos e anos de um comportamento e uma atitude que virou hábito para você. Então você precisa ter alguém de fora e dizer, cuidado com isso. Às vezes a pessoa nem é tão ambiciosa ou tão egocêntrica ao ponto de querer saber só dos seus próprios desafios. Mas pode ser um hábito, porque esse é o universo que essa pessoa foi criada, né? Ela já tem a expectativa que o outro lado a veja assim e atenda aos seus desejos. É interessante ver diretores conversando, eles falam a mesma língua. Estão falando assim, para eles isso é normal, isso é natural. Para uma empresa familiar, com a presença do dono, pode ser que não seja. Pode ser que não seja. E aí você, sei lá, pode, de repente, colocar uma barreira na construção de um relacionamento por isso. Tem uma oportunidade de se apresentar, de falar um pouco, quem é você? Né? O que você deseja? E escorrega na casca de banana, sabe como? E me diga uma coisa, existe aquele profissional, o executivo, que entra numa empresa familiar, mas fica o tempo todo de olho lá no que o mercado pode oferecer para ele e não passa segurança para o dono? Por exemplo, eu posso contar com este profissional por algum tempo, etc., porque ele está sempre, parece que de olho aqui. Se não me valorizarem aqui, eu vou para lá. Isso causa uma instabilidade na relação? Eu acho que causa. Isso causa uma instabilidade tanto na empresa multinacional, que está o tempo todo assim, querendo investir em... precisamos fazer programa de retenção, não podemos perder essa pessoa. Você gasta uma energia para fazer, assim, pelo amor de Deus, segura a turma aí. Né? Isso é em função de uma escassez mesmo.
Eu me lembro anos atrás. Escassez de talentos? Anos atrás falava assim, nossa, temos uma escassez de talento. Eu acho que desde que o mundo é mundo, ele tem escassez de talento. Todo mundo fosse talentoso, estava todo mundo super bem. Estava todo mundo bem, e seria diferente, né? Eu acho que dificuldade de mão de obra, dificuldade de inteligência, de competência, sempre vai existir. Sempre, né? E o que eu acho é que, às vezes, isso ganha uma dimensão um pouco exagerada, né? Então, o outro está sempre pensando nele e sempre pensando no que vem depois. Na empresa familiar de dono, o dono tem uma expectativa grande de que você vai transformar o negócio dele, que você vai trazer resultado para ele, que você vai ajudar essa pessoa a achar uma saída, a ter uma nova construção e assim por diante, né? Então, não sei, eu acho que tem que tomar cuidado com isso, sabe? Eu acho que tem que tomar cuidado. Eu acho que nesse ambiente de empresa vale a pena você ter uma cautela e fazer uma força para tomar consciência de que o dono tem que vir primeiro. E tem um passo a passo para seguir, Cris? Assim, se eu estou querendo fazer a transição para eu sou uma executiva e quero fazer uma transição de uma multinacional, de uma grande empresa, uma empresa, né, de capital aberto, para uma empresa familiar, mesmo que seja uma grande empresa familiar, né? Tem um passo a passo que eu tenho que, digamos assim, eu tenho que me perguntar algumas coisas? Se você pega esse exemplo que eu dei dessa pessoa que estava conversando comigo, claro, né? Eu tenho que fazer esse recorte, que ele é importante. Quando você está conversando com alguém para pedir uma opinião sobre como é que está o mercado, uma dica de um próximo passo, me ajuda a pensar a minha própria carreira, é claro que a pessoa vai falar dos seus próprios interesses, né? É diferente dessa pessoa estar diante lá de um dono sendo entrevistada para ver se ela vai ser. São ambientes distintos, é claro que essa pessoa pode ter um outro tipo de discurso, né? Então, vamos deixar isso bem claro, porque é óbvio que isso é importante. Mas, guardado esse parênteses, o que eu acho que funciona bem, né? Não necessariamente um passo a passo, mas nessa oportunidade que você tem de ter o cuidado, tomar consciência do que a gente está falando para não escorregar na própria casca de banana e ficar falando da necessidade que você tem dos seus desafios, mesmo que você não fale isso, você transparece isso pro dono. Isso que eu estou querendo dizer. Mesmo que você não veja, dono, escuta, o que você tem para mim? Como a geração mais nova faz hoje de maneira direta, mesmo que você não faça isso, você transparece. Então, tem a comunicação ali não verbal, tem todas as entrelinhas. Eu sempre digo que você é um especialista em comunicação, você sabe muito bem disso. Você não quer falar, mas você está falando, né? Mesmo que tenha esse ponto, eu acho que colocar o dono como prioridade, né? O que você quer que eu te entregue? O que você precisa hoje na tua operação, né? Como é que você acha que essa minha experiência, minha bagagem, vai ajudar você a alcançar os objetivos que você tem? Você está com os objetivos claros? Você está precisando de alguém que te dê a luz nesses objetivos? Hoje já estão claros? Como é que você enxerga nessa história que eu contei que eu sou a pessoa que vou poder te ajudar nisso, né? E deixar claro que essa pessoa, que assim, eu, enquanto candidato, né, estou muito disposto a poder, assim, me deixa sentar aí que eu vou arregaçar as mangas e vou fazer. Lembra quando a gente falava, né, lá atrás, que a gente brinca, né, uma geração que fala, estagiário faz o que tem que fazer. Lembra disso? Você entra na empresa, o que você vai fazer? Sei lá, cara, você vai fazer o que tiver que fazer, faz tudo, né? Na empresa de dono, tem um pouco desse espírito, cada vez mais estruturada, cada vez mais com a governança madura, você vai dividindo papéis, responsabilidades, vai estabelecendo alçadas, tá tudo certo, acho que todo mundo quer isso. Mas enquanto isso às vezes não acontece no mesmo grau de maturidade do que da tua escola, que era lá multinacional, essa disponibilidade para ajudar esse dono a fazer um pouco o que tem que ser feito, a dedicar energia para aquilo que o negócio precisa e um pouco menos para saber se eu vou ser desafiado, se eu vou contemplar aquilo que eu quero para mim, né? Eu acho que cai bem. Essa é uma atitude que não é um passo a passo, mas é uma atitude que qualquer um pode ter. Foi um diferencial que aconteceu com aquele candidato que expressou isso. Deixa eu analisar, eu não quero destruir tua folha não, eu vou tentar me encaixar e para a gente poder se acertar.
E o que o executivo que entra numa empresa familiar com essa disposição, o que ele ganha? Além do salário. Primeiro, eu acho que ele vai ganhar de cara, ele vai ganhar um processo de agilidade na estabelecimento da confiança do dono. Porque tem um período para você ganhar a confiança do dono, né? Às vezes o dono é mais centralizador, demora um pouquinho, mas se ele sente que você vai colocar o filho dele, que é a empresa, quase que em primeiro lugar, como ele coloca, isso acelera muito essa confiança mútua, né? E numa empresa onde você tem membros da família ou tem sócio, gestor que está lá junto, isso conta muito. A relação de confiança, ela é, sei lá, 50% no grau de importância, né? Então, na medida em que você se mostra mais disponível para o negócio do outro, o dono, e menos para o seu negócio, que é o seu próprio desafio, Vanusa, isso muda completamente, acelera essa relação de confiança, né? E numa empresa de dono você precisa disso. A gente tem aquele ditado, né? O dono, quando confia, ele te entrega a chave, né? Você sabe que com essa pergunta aí você me fez lembrar, né? Eu, durante muito tempo, fiz essa migração. Na época lá de seleção, eu entrevistava o cara da multinacional, fazia o convite para ele vir para essa empresa. Pum, vinha. Passava um ano, eu media a temperatura. E aí, como é que tá? Cris, caramba, pô, por que eu não fiz isso antes? Onde que eu tava? Tava cansado, respondendo para 1.500 caixinhas, tomava uma decisão desse tamanho. Aqui não, vou lá, subo do segundo andar, já falo com o dono, vamos lá. O humor do dono é uma coisa diferente. Tem hora que tem que dar um passo para frente, 2 passinhos para trás e tal. Mas quando eu peguei o jogo de cintura disso, nossa, eu estou feliz porque daí eu desenvolvo o projeto, eu coloco a minha marca registrada, a gente decide as coisas rápido. O dono me deu a chave do cofre, o dono fez com que eu pudesse estar decidindo, me deu liberdade e tal. Então eu ia colecionando uma série de depoimentos, quais eram os ganhos para esse profissional, que chegava em algum momento, quando você tinha que falar com os 5 continentes para tomar uma decisão, e aquilo demorava um ano, quem está em multinacional entende o que eu estou falando, era algo meio desanimador. Então, aí a pessoa fala assim, mas aqui não tem mais desafio. Eu entendo essa fala. Eu preciso de desafio, porque ela... como é que eu posso dizer? Talvez seja o uso errado da palavra, Talvez né? seja o uso errado da palavra. Eu acho que é uma falta de maturidade de consciência para que a pessoa, ela mesma, faça a leitura do que ela está querendo dizer. Mas se ela falar isso para se apresentar para esse universo, eu acho que é ruim. Esse é o alerta, né? Então eu não sei se é um vício, como a gente disse. É um vício, é um hábito que essas pessoas têm de falar de maneira despretensiosa. Então eu sentia que os executivos, quando falavam isso, né, que eles queriam, eles faziam a transição, tinha lá um depoimento de que tinha sido agora, puxa vida, agora eu estou num lugar onde eu consigo me realizar muito mais do que eu me realizava, né? E eu percebi que esse era um caminho sem volta. Eu nunca vi, estou pensando aqui agora, eu acho que eu nunca vi alguém voltar para uma empresa onde ele não tivesse mais o contato com o sócio, né? Talvez um ou outro possa ter voltado, né? Também são várias e várias condições. Você tem uma série de empresas que são muito destruturadas ainda, né? Que requer, às vezes não está nem preparada para trazer executivos. Eu acho que isso acontece, é verdade, mas tirando esse cenário, eu não me lembro, assim, Vandoso, de perceber o caminho inverso, né? Do ponto assim, puxa, o tal do desafio, ele veio, a tal da satisfação, ela veio. Aquilo que era preocupação no discurso, nesse ambiente, a pessoa teve de sobra quantidade de desafio, né? Mas o alerta para você não exagerar na sua apresentação com essa dose de querer ter um plano de carreira antes de pensar no desafio do dono, é isso para mim que eu acho que é o importante, sabe? Antes de perguntar se tem saída para o descompasso, eu quero saber o seguinte: será que essa felicidade encontrada na empresa familiar não é porque o mundo corporativo dessas multinacionais, empresas de capital aberto, são muito massacrantes e é aqui na empresa
familiar, ela é um pouco mais humanizada? O que você está querendo dizer assim, tipo, com massacrantes? Que existe uma exigência de resultados sem pensar nas pessoas, né? É um resultado da corporação, da grande empresa e tal, sem levar em conta que pessoas estão ali sendo colocadas, né, para buscar esse resultado acima de qualquer coisa. E quando você está mais próximo do dono, é uma relação mais humanizada, né? Vamos fazer aquilo que é possível. Uhum. Eu acho assim que eu entendi o que você está falando aí. A busca por resultado ela vai acontecer Em qualquer ambiente, né? Não necessariamente eu colocaria assim que é algo massacrante, porque na empresa de dono você também tem que buscar resultado, também claro. você tem que correr do mesmo jeito, tá? Mas eu entendi o que você falou e eu concordo com você. Com a presença do dono, você tem alguém ali que, não importa qual seja a geração, foi aquela pessoa, ou foi o antecedente daquela pessoa, que colocou e vem mantendo os valores daquela organização, né? Então é muito comum, no senso comum, a gente fala assim, poxa, a empresa lá de sócio tem um ambiente mais... não é que tem a cobrança e o resultado é menor, mas você tem algumas características que são comuns, né? É mais orientada para as pessoas, no sentido de se preocupa com as pessoas, às vezes você tem um ambiente que é um pouco mais acolhedor, dá a impressão de que é um ambiente mais acolhedor, porque tem a presença de quem construiu a história e está ali, está o tempo todo relatando, olha, isso aqui como é que foi feito, ou mesmo assim, meu avô, meu pai fazia assim, minha mãe. Então isso cria uma atmosfera que é essa atmosfera de maior proximidade, onde fica implícito alguns valores, que às vezes numa empresa onde você não tem um dono, isso não fica tão claro assim, né? Então, não necessariamente você tem diferença de necessidade por resultado, mas eu acho que tem esse espírito, né? E eu acho que isso faz uma diferença grande. Quantas e quantas histórias de dono você percebe assim, puxa, o dono tem carinho pelas pessoas, chama todo mundo pelo nome, anda em todos os corredores, conversa com todo mundo, sabe quem é a família daquela pessoa, né? Até mesmo tirando alguns processos de maturidade assim, em termos de governança, vai lá, atende, socorre e faz uma orientação lá de um atendimento que não está no protocolo, que não está na política da empresa. Quantas e quantas histórias a gente ouviu dessa natureza? Então, isso cria um ambiente de proximidade, acho que dessa aproximação, que é muito característico em algumas empresas de dono, né? Tem uma semana passada, eu lembro, semana retrasada, discutindo com novas contratações para uma empresa dessa característica, né, com a empresa de dono, um dono lá, um sócio falou assim, poxa, mas aqui pra gente, isso aqui é uma família. Então, eu me preocupo, eu não quero um ambiente competitivo aqui, eu não quero que um passe por cima do outro. Se a gente fizer colocar esse programa aí, eu tenho medo de criar competitividade, eu prezo que isso, eu quero que as pessoas progridam, quero que as pessoas tenham guts, que elas consigam ter energia, mas ao mesmo tempo eu não quero que isso ultrapasse o limite, quebre uma harmonia, um querendo puxar o tapete do outro ou não conversando, prejudicar a comunicação em função de cada um olhar para o seu próprio umbigo, eu não quero. Colocava isso, né? Então, eu acho que a empresa de dono, ela tem essa característica, sabe? Tem busca por resultado, mas talvez seja menos a palavra que você usou, massacrante, porque tem essa preocupação viva ali do dono tentando manter esses valores sempre presentes, né? Legal. Então, agora voltando ao tema central, na tua opinião, tem saída para o descompasso entre o que muitos executivos que saem dessas grandes empresas aí multinacionais, de capital aberto, enfim, para quando eles vão para uma empresa de família, né, um negócio familiar, e o que o dono dessa empresa espera? Tem como diminuir esse descompasso e até alinhar o que pode ser a expectativa? Sempre tem. Eu acho que tem. E eu acho que o alerta que a gente está deixando aqui no bate-papo é que vai exigir um grau de maturidade dessa pessoa que quer entrar nesse universo, de tomar consciência
de que esse talvez, né, estamos chamando de hábito, talvez esse hábito de se preocupar, cadê meu desafio, cadê a minha carreira, cadê a minha projeção, cadê a minha oportunidade, que ele possa ser colocado ou um pouco de lado ou numa prioridade 2, e que a prioridade 1 seja o que esse dono quer, qual que é o desafio do dono, qual que é a vontade dessa empresa, né? As duas coisas caminham juntas. Acho que isso que é importante dizer, dá a impressão, né, se a gente ficar escutando aqui, que uma tem que ser na frente da outra. As duas têm que caminhar juntas. Mas é que esse hábito, tomando consciência, talvez valesse a pena você recuar um pouquinho com a sua própria ambição daquilo que é desafio para você e deixar uma preocupação voltada para o desafio que é do sócio, da empresa dele. Eu acho que essa tomada de consciência, para mim, é o caminho, é a saída, sabe? Para você poder, para quem quer fazer uma transição, né, dessa empresa multinacional para essa empresa de dono. Você é um executivo pensando nessa transição ou é um dono de empresa pensando em contratar um executivo? Olha, eu acho que vale a pena assistir novamente esse episódio, anotar algumas coisas e prestar bem atenção em si próprio, né? Agora, você também pode conhecer alguém nessa situação, nessas situações, e pode indicar esse episódio para essa pessoa assistir e também lá tomar notas. Que tal? Até a próxima. Tchau, Cris. Tchau, Vanusa. Até, pessoal. Até a próxima.